O Halloween deveria ser uma noite de fantasias, doces e travessuras. Mas aqui, essa não é a história que será contada. Descubra os relatos mais assustadores de quem vivenciou o terror em sua forma mais crua. Histórias reais e sobrenaturais que transformaram uma noite de diversão em uma experiência horripilante. Espíritos vingativos, rituais proibidos e presenças sombrias estão à espreita. A escuridão de Halloween nunca foi tão assustadora. Não esqueça de curtir e se inscrever. Eu trabalho em um parque de diversões onde apenas metade dos atores são, de fato, atores. O que vou contar aconteceu no Halloween. O outono é uma das nossas temporadas mais movimentadas, já que Dali sempre nos faz encher o parque de decorações assustadoras quando o Halloween se aproxima. Isso, claro, torna o trabalho ainda mais cansativo. No entanto, essa não é a única coisa que torna a vida dos atores mais difícil nessa época do ano. Chegando outubro, meu gerente entra em um humor bem esquisito e começa a agir de forma atipicamente simpática com a gente. Na noite de Halloween, fechamos um pouco mais cedo, às 9 da noite para ser exato, o que já é estranho, considerando que seria a ocasião perfeita para manter o parque aberto até mais tarde. Mas fica mais esquisito. Depois que o parque é fechado e toda a equipe vai embora, nós, os 7 atores, temos que completar uma série de tarefas estranhas. Nathan, claro, está sempre excluído dessas tarefas, algo que eu não entendia por muito tempo, mas faz muito mais sentido depois da nossa conversa de ontem. Primeiro de tudo, não podemos sair do parque antes da meia-noite. Isso significa que temos 3 horas para completar as tarefas que Dali nos dá. Elas mudam a cada ano, e sinto que ficam mais estranhas a cada vez. Vejo o ano passado, por exemplo, depois que o parque foi fechado e todos tinham saído, nós 7 nos reunimos na frente do escritório do Dali, como todos os anos, prontos para receber as instruções. Dali sempre diz que são de extrema importância, mas nunca nos dá uma razão ou explicação. Às vezes, realmente me pergunto se ele só faz isso para brincar com a gente. Ninguém nunca o questiona, já que ele nos paga um extra naquela noite. Lembro que era uma noite particularmente fria e estrelada. A lua estava alta no céu e uma brisa fresca bagunçava minha camisa preta cheia de babados. Nenhum de nós tinha trocado de roupa ainda. Eu pulava um pouco para me aquecer. Darius me ofereceu seu jaleco manchado de sangue, mas recusei educadamente. Quando Dali finalmente saiu do escritório segurando um bloco de anotações e uma câmera, soltamos um suspiro coletivo de alívio. Demorou, chefe, comentou Maxine. Espero que me perdoem, respondeu meu gerente com sarcasmo. Todos os farsantes estão trancados. Cada um de nós confirmou com a cabeça. Então, qual é a dessa vez? Mitchell perguntou impaciente. As garotas e eu trocamos olhares divertidos ao lembrar da noite de Halloween do ano anterior, quando Mitchell foi ordenado a tirar a roupa e correr ao redor da casa de horrores 3 vezes enquanto cantava a primeira música que viesse à cabeça. Caroline, Maxine, Anne e eu rimos demais dele. Admito, foi um pouco maldoso, mas ver seu colega correr de cueca e cantando não era algo que conseguíamos levar a sério. Darius, Oliver e Dali tentaram não dar muita atenção, mas não conseguimos nos conter. Anne abafou uma risada com a lembrança, ao que Mitchell lançou um olhar mortal para ela. Não se preocupe, xerife, assegurou Dali. Ninguém vai ser obrigado a olhar para essa barriga mole hoje à noite. Um riso baixo percorreu o grupo. Mitchell resmungou. Não, senhoras e senhores, a tarefa de hoje envolve todos vocês. Primeiro, vamos nos deslocar para a área do doce. Ninguém pode dizer uma palavra no caminho, exceto eu. Uma vez que todos estivermos lá, nos reuniremos na praça principal em um círculo. Vocês dão as mãos e fecham os olhos. Eu ficarei no meio. É importante que façam exatamente o que eu disser e só abram os olhos quando eu permitir. A voz dele suavizou um pouco. Depois disso, vamos apenas sair e ficar em um dos restaurantes em Hollywood até meia-noite, acrescentou. Anne,
que ainda estava com a fantasia de palhaço, levantou a mão. É só isso mesmo. Nada de fazer coisas estranhas ou passar vergonha em público. Dali assentiu. Sim, é só isso. Ah, mais uma coisa. Eu vou tirar fotos de cada um de vocês. Então não deixem o flash da câmera assustá-los. Vocês têm que manter os olhos fechados depois de darem as mãos. Ele olhou para o relógio digital. Certo. Estamos começando nossa marcha para a sessão dos doces agora. Lembrem-se, eu não quero ouvir um som de nenhum de vocês. Alguns de nós assentiram e começamos a caminhar. Eu caminhava em silêncio ao lado de Caroline, trocando sorrisos e olhares igualmente confusos de vez em quando. Quando chegamos à praça, formamos um círculo ao redor de Dali, como ele nos havia instruído. Caroline estava à minha direita. Eu podia sentir o calor da palma da mão dela através da luva de seda. Oliver, que estava à minha esquerda, me deu um sorriso tímido antes de pegar minha mão menor na dele. A pele dele era um pouco áspera e calejada. Certo, pessoal, agora fechem os olhos, ordenou Dali. Respirei fundo antes de fazer o que ele mandou. Por 1 minuto ou 2, tudo ficou em silêncio. Senti os dedos de Caroline se contraírem levemente. Então, de repente, senti algo estranho. Foi como se eu sentisse uma pessoa parada bem atrás de mim. Por um breve instante, eu quase podia jurar que sentia a respiração dessa pessoa nos meus cabelos. A sensação permaneceu por mais de 1 minuto. Sei disso porque estava contando os segundos na minha cabeça. Ainda assim, segui a recomendação do meu gerente e mantive os olhos fechados. Me arrepiei quando finalmente pareceram ter se afastado de mim. Oliver deve ter sentido meu tremor, pois apertou minha mão para me tranquilizar. Segundos depois, Dali falou de repente. Sua voz estava baixa e muito grave. Não se mexam. Respirei fundo. Os dedos de Caroline tremiam um pouco. Eu podia ouvir alguém, provavelmente um dos caras, tossir baixinho. Dali sibilou para ele ficar quieto. Fiquem parados, ele sussurrou. Só mais um pouco. Depois, disse algo em um tom ainda mais indistinto, algo que eu não conseguia entender. Soava como uma pergunta. Agora vou tirar suas fotos. Mantenham os olhos fechados e fiquem parados, ele ordenou. Momentos depois, pude ver o flash da câmera brilhar através das minhas pálpebras fechadas. Pelo som eletrônico que veio a seguir, presumi que Dali estava olhando as fotos. Por um segundo, parecia que ele estava prendendo a respiração antes de soltar o ar novamente. Pronto. É isso. Ele finalmente nos disse. Podem abrir os olhos. Com um suspiro coletivo de alívio, soltamos as mãos uns dos outros. Olhando para os rostos dos meus colegas, vi emoções que iam da confusão ao desconforto. Aí, Dali disse com um sorriso, não foi tão difícil, né? Bem, foi melhor que no ano passado, comentou Mitchell. Mas da próxima vez, deixe a gente pegar os casacos, acrescentou Caroline. Estou congelando de frio. Como prometido, Dali destrancou a porta de um dos restaurantes em Hollywood para nós e nos deixou entrar. Ele aparentemente cumpriu a promessa, pois havia 2 grandes caixas de donuts na maior mesa, esperando por nós. Sirvam-se, ele ofereceu antes de se virar para sair. Você não vai ficar com a gente? Oliver perguntou. Dali sorriu, mas de um jeito meio amargo. Acho que vocês se divertem mais sem o chefe na sala. Passo por aqui à meia-noite para liberar vocês. E com isso, ele nos deixou sozinhos. Passamos o restante do nosso turno conversando e jogando jogos improvisados. Os doces estavam deliciosos e acho que estávamos nos divertindo. Ninguém comentou muito sobre a tarefa de Halloween até que perguntei se alguém tinha conseguido entender a pergunta inaudível do Dali. Que pergunta? Mitchell perguntou, a boca cheia de balas abafando sua voz. Eu franzi a testa. Tenho certeza de que ele disse algo, só não sei o que. Ninguém mais ouviu. Os outros balançaram a cabeça. Então, o que vocês acham que foi isso? Algum tipo de sessão espírita? Annie perguntou. Eu me senti meio estranha enquanto fazíamos isso,
quase como se alguém estivesse andando ao nosso redor. Completei a frase dela. Minha amiga assentiu entusiasmada. Sim, exatamente. Gostei mais da tarefa do ano passado, comentou Oliver, cutucando amigavelmente Mitchell, que estava sentado ao lado dele. Pelo menos aquilo nos deu algo para rir. Isso foi só perturbador. Eu não achei tão ruim. Na verdade, comentou Darius. Achei meio legal fazer isso juntos. Teve um senso de união. Continuamos a especular sobre a razão dessas tarefas anuais até chegarmos à conclusão de que provavelmente era tudo inofensivo, que o extra no pagamento valia a pena e deixamos por isso mesmo. Embora eu nunca tenha conseguido entender esse estranho ritual, é bem claro que tem algo a ver com o parque. Fico imaginando se algum dia, quando eu descobrir tudo, entenderei porque Dali tirou nossas fotos no ano passado, fez Mitchell correr pelado em 2018 e obrigou todos nós a dançar quadrilha por 1 hora na praça de Hollywood em 2017. Eu planejei uma festa de Halloween para sábado à noite. Sempre amei outubro. É uma pena que eu não beba ou goste de coisas com sabor de abóbora. Recentemente, jurei entrar mais no espírito da temporada. Peguei alguns dos piores filmes de terror, decorações da loja de $1 e alguns daqueles biscoitos de açúcar com abóbora. Convidei todos os meus amigos para uma noite casual para entrar no clima de Halloween. Ninguém apareceu, o que é compreensível. Todos nós somos adultos com vidas ocupadas e tudo mais. Eu poderia comer 10 caixas de biscoitos sem enjoar deles. Eu me senti um pouco ferido quando vi postagens de alguns amigos fantasiados em um bar. Eu disse que eles podiam beber, mas eu não. Eu ignorei e disse a mim mesmo que não me importava. Eu ia ser apenas o cara assistindo a filmes de terror sozinho na semana antes do Halloween. Eu não fiz uma coisa totalmente ridícula como comprar abóboras para esculpir e um macacão de sapo de pelúcia como fantasia. Sou um adulto, como meus amigos que foram ao bar para festejar. Eu posso ter estado um pouco amargo. Esse pequeno encontro também era para ser uma espécie de recepção. Finalmente cheguei a um ponto na minha vida em que podia pagar aluguel e comida. Consegui uma pequena casa, amando o fato de não ter mais colegas de quarto negligenciando suas tarefas ou entupindo o vaso. O fato de eu poder pagar tudo isso era um milagre. Eu me pergunto se meus amigos pensaram que eu estava querendo me exibir um pouco. Eu quase não me sentia inclinado, mas coloquei um filme depois do pôr do sol. Assistir a um slasher ruim não era o mesmo sem amigos. Eu coloquei 13 fantasmas porque me lembrei que aquilo me assustou da última vez que assisti. Acontece que eu era um grande bebê naquela época. Alguns dos vídeos curtos de terror no YouTube eram mais assustadores do que qualquer um dos filmes que eu escolhi para a noite. Considerei ir para a cama mais cedo, chamando tudo isso de um fracasso. Então, alguém apareceu. Eu ouvi algo no quintal. Animais frequentemente conseguiam passar pelo portão para mexer no meu lixo. Apenas coisas pequenas, como guaxinins ou gambás. Comecei a colocar os restos de comida para eles em um prato, para que não rasgassem meu lixo. Eu sei que não deveria alimentar animais selvagens. Eles vão conseguir a comida de qualquer jeito. Isso só me poupa de limpar um saco rasgado pela manhã. Eu gostava de tirar fotos dos visitantes noturnos. Eles normalmente apareciam mais tarde na noite, fazendo-me me perguntar o que havia no quintal. O brilho da luz na porta de vidro me impedia de ver muito. Eu abri a porta um pouco para espiar lá fora. Os sons que eu supunha serem um animal ficaram mais altos. Eu me esforcei para ouvir. Era como se alguém estivesse sussurrando. Eram os vizinhos no quintal deles. Eu não vi ninguém lá fora. A imagem mental de alguém espiando por cima da cerca fez a parte de trás do meu pescoço formigar. Algo caiu do balcão na cozinha. Sou homem o suficiente para admitir que gritei como uma garota. Meu coração bateu forte contra meu peito. Pensei que alguém havia invadido, e não que uma caixa de cereal tivesse caído do balcão. Virei as costas para a porta aberta para olhar pela sala e ver o que tinha caído. Meu andar de baixo era apenas um espaço aberto.
Eu conseguia ver a área da cozinha de onde estava parado perto da porta dos fundos. Confirmei que era apenas uma caixa caindo e então fechei a porta. Estranhamente, o sussurro parou. Nada de filmes de terror para mim naquela noite. Ok, mais um. Mas Scooby-Doo na Ilha Zombi é um clássico de Halloween e não um filme que aumentaria meu estado mental inquieto. Eu também sou homem o suficiente para admitir que deixei todas as luzes acesas naquela noite. Eu não me importava com uma conta de luz aumentada. Eu não gostaria que um ser sombrio me pegasse enquanto subia as escadas no escuro. Muito obrigado. Essa é uma precaução normal e razoável. Enquanto assistia a um clássico da infância, não consegui me livrar da sensação de que estava sendo observado. Eu precisava de um lanche, algo para distrair minha mente. Investi sabiamente em um congelador horizontal. Era mais barato comprar em grandes quantidades e congelar as coisas depois. Afinal, não era inteligente manter seu congelador horizontal na parte inacabada do porão quando você queria sorvete. Eu estava em pé no topo da escada, minha mente jogando truques em mim. Eu acendi a luz antes mesmo de olhar para baixo no porão, temendo ver a escuridão me encarando de volta. Eu não havia colocado muito lá embaixo. A visão do porão do topo da escada parecia realmente um abismo com as luzes apagadas. Um pensamento intrusivo surgiu em minha mente, que se eu apagasse a luz e olhasse para baixo, algo me encararia de volta. Eu ri de uma ideia tão estúpida. Para provar que estava errado, apaguei a luz. Certamente, eu estava sozinho. Ninguém mais aqui. De jeito nenhum. Um par de olhos vermelhos atravessou o abismo, pousando nos meus. Acendi a luz novamente, meu coração disparando. Eu me xinguei mentalmente, odiando o fato de um filme de terror ter me feito ver coisas. Para novamente provar que estava errado, apaguei a luz. Você conhece aqueles filmes que matam um personagem no início para definir o tom? Eu teria sido um desses personagens. Até mesmo os olhos na escuridão pareciam desapontados com minha estupidez. Eu estava me movendo quando eles estavam. Eu ouvi uma risada estridente e passos pesados subindo as escadas. A porta da frente estava tão perto. Senti algo rasgando pelas costas da minha fantasia. Eu não tive tempo para sair. Os 2 segundos desbloqueando a porta significavam minha morte. Em vez disso, me enfiei no pequeno banheiro logo ao lado da minha liberdade. Eu bati a porta em um par de dedos longos e escuros. Eu gritei, tentando fechar a porta completamente. Por pura sorte, o invasor puxou os dedos para longe, permitindo que eu trancasse a porta. O que quer que estivesse do outro lado bateu contra a madeira, rindo em uma voz rouca que fez minha pele arrepiar. A maçaneta tremeu. Apertei as mãos ao redor dela, rezando para que aguentasse. Finalmente, o barulho diminuiu. A coisa ainda estava lá fora. Eu estava preso, sem celular, sem comida, nem mesmo uma janela para escapar. Eu sabia que qualquer monstro que agora enfrentava poderia derrubar a porta. Ele estava apenas brincando comigo. Por que você não acaba logo com isso? Você não quer morrer de fome aí dentro? Quer. A coisa sussurrou do outro lado da porta. Eu morreria de sede primeiro. Corrigi. Espere. Havia uma pia aqui. Eu morreria de fome. Não é à toa que aquele monstro me encurralou tão facilmente. Eu estudei meu macacão rasgado. Poderia ser consertado. Essa coisa custou muito dinheiro. Afinal, por que você está aqui? Ninguém nunca disse que o lugar era assombrado. Eu perguntei. Eu esperava que quanto mais eu falasse com o monstro, menos assustador ele se tornaria. Terapia de exposição e tudo mais. Oh, eu acho que você sabe muito bem de seus pecados passados. Esse tipo de dor estava vindo para você de um jeito ou de outro. A maçaneta tremeu, fazendo um arrepio descer pela minha coluna. Não, essa coisa seria assustadora não importa quanto tempo eu a ouvisse falar. Que pecados ele estava falando? Eu vasculhei meu cérebro, desesperado para pensar em qualquer coisa que ele estivesse se referindo. Claro, eu dei um apelido um pouco maldoso a um colega de trabalho.
mas nunca na cara dele, e foi apenas depois de ele ter sido um idiota comigo por um ano inteiro e depois de ele ter feito uma bagunça tão grande que precisávamos ficar para horas extras por uma semana para limpar. Também deixei de dar uma gorjeta de $13 para o entregador em meu último pedido. Mas e aí? Se você apenas admitir o que fez, serei gentil ao comer seu coração enquanto você ainda estiver vivo. A voz sussurrou. Eu não acho que isso seja possível, mas obrigado pela oferta, eu disse, com a voz tremendo um pouco. Um pequeno som veio de trás da porta. Era uma mistura de um fungar e um assobio irritado. O que mais eu fiz? Disse que ia doar para os abrigos locais, mas ainda não consegui. Isso era porque não tinha trocado para o homem perto do ônibus. Não disse a um caixa que ele tivesse um bom dia? Eu não sou uma pessoa perfeita, nunca diria isso. Mas nunca fui de ir a fundo para machucar alguém. Se eu de alguma forma fiz, então seria uma pena porque nunca quis ser isso. Um silêncio mortal ficou entre nós. Não importa o que eu dissesse, essa coisa apenas esperava. Tire a máscara, ele disse. Isso não vai resolver nada. Eu disse, apenas tire a máscara. Ele repetiu. Eu não tinha certeza do que ele queria dizer. Eu olhei no espelho e notei meu rosto, mais uma vez iluminado pelas luzes do banheiro. Ouvindo o som que o monstro estava fazendo, hesitei. A máscara não estava escorregando como eu pensava, mas estava bem aqui, bem na minha cara. Para onde quer que eu fosse, ela ia me seguir. Meus olhos se arregalaram ao perceber que o monstro poderia ser apenas um reflexo de mim mesmo. O que você está esperando? Ele disse. Tire a máscara e venha até mim. Pela primeira vez na noite, pensei que poderia ter a chance de sair. Se eu apenas confessasse tudo, poderia escapar. Tirei um profundo fôlego e me preparei para enfrentar o que estava por trás da porta. Era uma armadilha, uma tática para me desacelerar, mas eu não ia deixar isso me parar. Eu não queria mais me esconder, nem com medo de quem eu sou. Não importa o que pudesse acontecer, eu não estava disposto a ser uma vítima. Não ia permitir. Eu abri a porta. Ninguém estava lá. O corredor estava vazio e, ao olhar para os lados, não havia ninguém. Um eco de risadas preenchia o ar e, assim que eu saí do banheiro, a luz da sala se apagou. Eu olhei para trás e percebi que a luz não estava acesa. A energia havia ido embora e as portas estavam fechadas. Você está atrasado, amigo. A voz sussurrou do vazio. Eu tentei gritar, mas nada saiu. O eco de risadas ainda ecoava ao meu redor, mas algo estava errado. Eu me sentia perdido. A atmosfera envolvente fez com que eu sentisse como se a casa estivesse encolhendo ao meu redor. Eu estava em um túnel, uma caixa escura que começava a me esmagar. De repente, tudo ficou em silêncio. Eu não sabia o que esperar, mas estava certo de que nada de bom viria disso. A escuridão tomou conta de mim e meus olhos se reviraram. O frio estava me envolvendo, subindo pelas minhas pernas. Eu não via mais nada. Então, eu acordei. Eu estava de volta ao meu sofá, cercado por coisas que ainda não deveriam estar aqui, mas aqui estavam. Biscoitos, pipoca, doces, tudo ao meu redor. O filme ainda estava rolando, mas a cena estava lá. Não fazia sentido. Como eu fui parar aqui? Uma batida na porta me fez pular. Tentei ignorar, mas uma outra batida soou. Olhei pela porta e uma cabeça apareceu na janela. Uma expressão de preocupação estava estampada em seu rosto. Ei, você está bem? Meu amigo Leury estava lá. Ele parecia aliviado. Desculpe por não ter vindo. Não consegui sair de um compromisso. A porta estava trancada. Então tentei chamar. Eu não sabia como descrever tudo. Então eu fiz o que qualquer pessoa faria em minha posição. Eu só estou tendo uma noite tranquila. O que você está fazendo aqui? É Halloween. Eu pensei que você estava tendo uma festa. Ele tinha razão. Um filme de terror e a porta trancada. O que exatamente eu havia me tornado? Fui eu mesmo que afastei todos os amigos. Desculpe, eu só pensei que queria ficar sozinho. Eu disse,
Ele olhou para mim de uma maneira que deixaria qualquer um nervoso. Não se preocupe. Vamos entrar. Eu não tinha certeza do que eu realmente queria, mas ele entrou como um salvador. Ele rapidamente começou a arrumar as coisas. Ele ignorou a bagunça, porque esse não era o meu eu. Eu não estava sozinho. Na verdade, isso era tudo o que eu queria. E assim, na noite de Halloween, finalmente entrei no espírito. Os cemitérios sempre são trancados no Halloween. Faz sentido? Não faz? A tentação de se esgueirar para um cemitério no Halloween e fazer besteira é maior do que a maioria das crianças consegue resistir. É por isso que o cemitério da nossa cidade é trancado com um cadeado e o topo de seu portão é pontiagudo. Isso mantém os garotos encrenqueiros do lado de fora durante a época do ano em que eles mais gostariam de causar estragos. Quase caiu nessa. Não foi. Qualquer pai sabe que não há nada que você possa fazer para manter as crianças fora de lugares perigosos. As crianças têm o hábito de encontrar todos os cantos e fendas que podem enfiar seus corpos pequenos e flexíveis, se metendo nas situações mais idiotas. Não há como evitar isso, mas ainda tentamos, não é? É por isso que colocamos cercas e avisos em torno de zonas de construção. É por isso que colocamos grades sob os bueiros. E é por isso que trancamos os cemitérios no Halloween. E, fiel à forma, algum idiota vai se esgueirar para dentro do cemitério no Halloween de qualquer maneira. Talvez eles façam algumas pichações horríveis sob o túmulo de algum coitado. Talvez sejam alguns adolescentes descolados tentando realizar sessões espíritas com velas elétricas. Ou talvez eles sejam apenas curiosos e nunca tenham ouvido o velho adágio sobre o gato. Eu estava entre os últimos. Vou manter minhas apresentações breves e diretas. Meu nome é Samuel. Sammy para os mais próximos. Eu cresci em Little Ford, Minnesota, uma pequena cidade sem muito o que fazer ou ver. Meu melhor amigo era uma garota chamada Anna Thompson, que morava na esquina oposta à minha. Nós dois tínhamos 13 anos quando invadimos o cemitério Greenwood. Não havia razão para isso. Realmente, era Halloween e estávamos entediados. Muito jovens para festas, muito velhos para pedir doces. Nossos pais tinham ido a algum encontro na prefeitura e nós ficamos por conta própria. Eles presumiram que passaríamos a noite assistindo filmes de terror na sala de estar do Sr. e Sra. Thompson. Foi por impulso que mudamos os planos e fizemos algo que sabíamos que poderia nos colocar em sérios apuros. Isso, é claro, era a maior parte do apelo. Então, pegamos algumas lanternas e nossos casacos e seguimos pela estrada. O cemitério estava a apenas algumas quadras de distância, sua presença marcada pelos altos picos de seu portão de ferro forjado. Ele brilhava sob a pálida luz da lua como um aviso, mas nenhuma de nós prestou atenção. Na verdade, foi bem fácil escalar a cerca. Levou cerca de 2 minutos para que ambas caíssemos dentro do cemitério. Ficamos em sua periferia, nossa visão em grande parte obstruída pelas grandes árvores que delimitavam os limites do cemitério. E agora? Perguntou Ana, um pouco ofegante. Ela nunca conseguiu me acompanhar. Eu realmente não havia pensado tão longe. Vamos dar uma volta, ver se encontramos algo interessante. Talvez houvesse outras crianças se divertindo lá fora. Secretamente, pensei que seria divertido brincar de esconde-esconde na escuridão do cemitério. Pelo menos, desde que as outras crianças não achassem isso estúpido. Assim, atravessamos as árvores, contando com nossas lanternas para ver alguns pés à frente enquanto uma nuvem passava pela lua e nos deixava envolvidas na escuridão. Conseguimos avançar pelas árvores por cerca de 20 minutos, quando, de repente, Ana parou e segurou a respiração. Escute, ela sussurrou, agarrando meu braço com tanta força que doeu. Você ouve isso? A princípio, eu não ouvi nada além do farfalhar das folhas ao vento. Estava prestes a dizer isso quando outro som se infiltrou nos meus ouvidos, quase imperceptível, mas lá. Era impossível distinguir o que poderia ser,
mas minha curiosidade foi despertada. Vamos lá, eu disse, deslizando seu aperto para minha mão. A verdade é que sempre achei Ana bonita, com seu cabelo loiro ondulado e olhos verdes. Fiquei feliz por ela não conseguir ver meu rosto corar na escuridão. Caminhamos em direção ao som, ou pelo menos onde achávamos que ele poderia estar vindo. Estava tão silencioso que era difícil dizer. No entanto, quanto mais caminhávamos, mais alto o som ficava. Quando o som se tornou mais distinto, percebemos que era agonia. Era uma cacofonia de gemidos e choros, e talvez até um pouco de súplicas. Ana começou a tremer um pouco conforme os sons aumentavam. Ei, eu não gosto disso. Vamos sair daqui, ela disse. De repente, virei e a puxei junto, ansiosa para me afastar do barulho. No entanto, não importava para qual direção virássemos, todo o pranto atormentado ficava cada vez mais alto até ser quase doloroso de ouvir. Percebi que Ana estava chorando ao meu lado. Eu podia sentir pelo jeito que sua mão tremia na minha, mas não conseguia ouvir sob o barulho. Eu podia sentir o começo de um ataque de pânico tomando conta de mim quando, de uma vez, a lua saiu de trás da nuvem e iluminou o cemitério. De alguma forma, conseguimos nos encontrar bem no meio do cemitério, cercadas por um mar de lápides em ruínas. Parecia que estávamos na parte mais antiga do cemitério, com base na qualidade das pedras, pelo menos aquelas que ainda existiam. O que chamou minha atenção, no entanto, não eram as lápides, mas o que estava preso a elas. Retorcendo-se na terra estava uma massa de corpos, cada um lutando desesperadamente contra o chão. Uma corrente envolta em cada cintura, ligando sua vítima de volta a uma pedra próxima. Olhei para a cena ao meu redor, achando impossível entender o que estava vendo. Um grito agudo e alto trouxe minha atenção para baixo, em direção aos meus pés. Vi uma menininha, não mais que 6 ou 7 anos, chorando na poeira. Ela estava presa a uma pedra que era 2 vezes maior do que ela. Meu Deus, pensei, isso deve pesar 1 tonelada. Ela parecia estar tentando arrancá-la do chão, embora seus músculos lamentáveis não conseguissem movê-la nem um pouco. Ela clamava para mim em uma língua que eu não conseguia entender, estendendo a mão como se eu pudesse salvá-la de seu tormento. Sem pensar, estendi a mão e agarrei a dela, apenas para descobrir que passei através de sua forma como se fosse nada além de ar. Ela começou a chorar e gritar com desespero, e meu coração afundou ao perceber que eu não podia ajudá-la. De repente, todos os espíritos naquele cemitério pareceram perceber a presença de Ana e a minha. Todos eles se esticaram em nossa direção, clamando por nós, suas mãos espectrais passando através de nossa pele, sem nos tocar. Seus gritos e soluços rasgaram o ar da noite, despedaçando nossos últimos vestígios de controle. Eu soltei a mão de Ana. Virei-me para correr para fora do cemitério, tropeçando e caindo sob algumas lápides em meu caminho, batendo um dos meus dentes no chão no processo. Eu podia ouvir Ana gritando atrás de mim, implorando para que eu não a deixasse, mas eu estava surda a seus apelos. Eu precisava sair de lá. De tudo que aconteceu naquela noite, isso é o que eu mais me arrependo. Eu saí do cemitério. Lembro-me de cada segundo agonizante tentando escalar a cerca, pensando em como aquelas mãos haviam puxado desesperadamente por mim, me perguntando o que teria acontecido se tivessem sido capazes de me tocar. O pensamento me deixou tão enjoada que parei no caminho para vomitar em alguns arbustos. Depois disso, corri para casa, tranquei as portas e me enfiamos debaixo das cobertas da minha cama. Meus pais ainda não estavam em casa. Não sei o que aconteceu com Ana naquela noite no cemitério. Ela deve ter conseguido sair e voltar para casa antes que seus pais soubessem que ela estava fora, porque nenhum de nós foi pego. Mas ela não era mais a mesma depois disso. Ela nunca mais falou comigo. É claro, um tratamento que eu merecia totalmente. Os pais dela devem ter notado a melancolia que se abateu sobre ela também, porque eles se mudaram alguns meses depois, provavelmente na esperança de que uma mudança de cenário a trouxesse de volta. Eu me pergunto se isso aconteceu.
Tenho medo demais para ir atrás dessa resposta. Em vez disso, procurei por outras respostas. Quando tinha 15 anos, voltei àquele cemitério mais uma vez, à luz do dia desta vez. Vaguei por sua extensão irregular até ver uma grande lápide, uma que reconheci. Não era necessariamente muito distinta, apenas uma grande menina anjo olhando para o céu. Mas estava queimada na minha memória. Tudo daquela noite estava. O nome da menina era Sofia. O sobrenome dela estava muito desbotado para ser lido. A epígrafe estava em outra língua, talvez alemão. Eu só consegui decifrar uma data, 1862. Não sei porque tudo isso importa tanto, mas importa. Quando eu tinha 17 anos, esbarrei em um trecho de um livro, algo que me chamou a atenção de um trabalho de outra forma entediante. Ele dizia algo como: dizem que Deus odeia o orgulho e, portanto, ele odeia monumentos aos homens. É por isso que sua lápide deve ser pequena e modesta, pois cada pessoa está ligada à sua pedra, e ao morrer, será a sua tarefa arrastá-la para o céu com você. Alguns espíritos passam eternidades acorrentados às suas pedras, puxando em vão e clamando por salvação a um Deus que é surdo às suas súplicas. E os vivos são impotentes para salvá-los. Naquela última linha, minha mente voltou a Sofia, estendendo a mão para mim em desespero. Eu não sabia o que fazer com Deus e modéstia e orgulho e monumentos. Eu ainda não sei, mesmo agora, de tudo o que aconteceu naquela noite. Só sei uma coisa com certeza. Eu sei porque os cemitérios são trancados todo Halloween. Deixe-me começar dizendo que eu não sou uma pessoa sociável. Quando a pandemia atingiu a América do Norte, provavelmente foi a melhor coisa que me aconteceu. A maior parte do meu tempo é passada online, já que trabalho na coleta de dados para uma empresa de auditoria. Deixe-me dizer, isso também não foi muito divertido, considerando quão louco foi 2020. Enfim, nada disso tem a ver com o problema que venho enfrentando, mas imaginei que a maioria das pessoas começa esse tipo de desabafo com algumas notas anedóticas. Então, aí está. Em suma, eu gosto de ser deixado em paz. É por isso que, quando saí no início de setembro e vi que meus vizinhos já estavam começando a decorar a casa com coisas assustadoras, como Frankensteins e fantasmas infláveis, fiquei um pouco incomodado. Agora, admito que eles fazem isso quase todos os anos. Eles têm 4 meninos, todos na escola primária. E claro que querem que os feriados sejam um grande evento. Então por que 2020 deveria ser diferente? O problema é que a casa deles fica ao lado da minha. Então, quando saio, é a primeira coisa que vejo todos os dias. E agora, graças a essas decorações exageradas, eu ia ver ainda mais. Gradualmente, a cada dia, eles adicionavam mais coisas à casa. Alguns morcegos plásticos pendurados aqui, algumas teias de aranha ali. Eu estava fazendo o meu melhor para ignorar, na verdade. E eu sei exatamente como vou soar aqui, sendo o velho chato do Halloween para alguns. Então, naturalmente, mantive isso para mim. Mas isso acabou há algumas noites, quando comecei a ouvir os gritos. Eles instalaram grandes alto-falantes de estéreo perto do sótão, acho, porque os gritos vindos do sótão eram intensos. Parecia que eles tinham conseguido literalmente um trecho de som de uma cena de crime. Deixe-me dizer, ouvir esse tipo de barulho às 3h30 da manhã é um pouco alarmante. Instintivamente, liguei para 911 e reclamei. Eu não ia passar a noite acordado apenas porque eles queriam transformar o lugar em uma casa assombrada. Infelizmente para mim, a polícia disse que, se não era um problema sério onde outros vizinhos reclamaram, não era uma violação de nenhuma ordem de ruído na área. Você não pode estar falando sério. Apenas ouça isso. Como eu sou suposto a conseguir dormir? Eu gritei, segurando o telefone para que eles pudessem ouvir. Talvez isso tenha sido demais, mas eu estava irritado e tinha todo o direito de estar, eu acho. A operadora me lembrou que a linha era para emergências apenas e me desejou uma boa noite, me deixando frustrado e sem sono. Desci para minha cozinha. Peguei uma garrafa de Jack e bebi o suficiente para desmaiar no sofá, tentando cronometrar os gritos irritantes. No dia seguinte, eu havia esfriado um pouco e fui falar com meu vizinho depois do café da manhã.
Atravessar o gramado deles era como passar por um campo minado, graças aos fantasmas e tumbas que eles haviam colocado no quintal. Os primeiros quase me deram um infarto enquanto eu me movia até a porta, batendo com os nós dos dedos para chamar a atenção deles. Ninguém apareceu. Tentei de novo, mas não obtive resposta. Então fui até a garagem e tentei lá. Estava aberta e não pude deixar de notar que o carro deles tinha sumido e havia uma grande poça de sangue falso no chão de concreto. Dei um passo à frente e notei que eles tinham algumas outras decorações espalhadas, como cabeças decepadas e partes de corpo de zumbis, que eu supunha que seriam colocadas no quintal. Tudo cheirava insuportavelmente mal. Cobre o nariz e fui até a porta perto da lavanderia, tentando novamente chamar a atenção de alguém. Mas mais uma vez ninguém apareceu. Suspirei profundamente e atravessei o sangue falso, parando para ver de onde vinha o cheiro bizarro. Havia sacos de lixo jogados perto da porta da garagem, encharcados pela tempestade recente, e rolei os olhos, percebendo que tinha que ser aquilo. Apesar do fato de que eu não estava me sentindo muito amigável, fui em frente e levei o lixo para a rua e então voltei para minha casa, me perguntando se algum dos meus outros vizinhos se importaria o suficiente para fazer uma reclamação. Além desse fanático do Halloween, as outras pessoas por aqui são bastante comuns, mas nenhuma delas mora perto o suficiente para realmente ouvir o barulho. Decidi, em vez disso, naquela noite, tentar gravá-lo. Assim eu poderia deixar as autoridades ouvirem e provar que estava lidando com um incômodo no meu quarteirão. De volta para casa, tomei um banho e preparei alguns equipamentos do andar de baixo para ouvir. Mas, surpreendentemente, não houve gritos naquela noite. Apenas silêncio. Fiquei acordado até as primeiras horas da manhã. Eu pareço tão velho dizendo isso, mas é verdade. Pensei que talvez eles tivessem percebido que eu liguei e reclamei, então era por isso que estavam quietos. Então resolvi encerrar a noite e tentar novamente no dia seguinte. Foi mais do mesmo, nem um pio. Na verdade, comecei a notar que nenhum dos meus vizinhos estava saindo de casa. Esse cara tem 4 filhos. É difícil não notá-los de manhã enquanto eles correm para pegar o ônibus escolar. Especialmente porque o motorista do ônibus é tão cortês que toca a buzina para chamar a atenção da mãe do menor, para que ele pegue uma máscara. Mas agora não estava acontecendo nada. Ficou assim por quase uma semana e comecei a me preocupar. A princípio, eu disse a mim mesmo que era porque eu não havia dormido muito, mas depois comecei a duvidar de mim. E se o grito que ouvi não fosse algum tipo de imitação falsa? Rolou pela minha mente como um par de dados antigos, tentando descobrir o que eu havia ouvido. E se a esposa tivesse sido atacada? E se fosse uma invasão? Então pensei de volta ao sangue falso e meu corpo ficou rígido ao pensar como eu havia pisado nele. Eu teria, sem querer, entrado em uma cena de crime real? Os braços, as cabeças decepadas. Minha paranoia estava gritando para mim: meu Deus, como eu pude ser tão cego? Peguei meu hobby e corri para fora no meio da noite para ver, usando meu smartphone para guiar o caminho pelas ruas turvas do subúrbio. A casa deles estava tão silenciosa agora, nem mesmo uma luz acesa. Comecei a duvidar de mim novamente. Sempre foi tão silenciosa. Vi os morcegos plásticos e as tumbas e pareceram que estavam lá há muito mais tempo do que eu lembrava. Verificando a garagem não me levou a lugar nenhum. Agora, em vez de ver sangue, estava impecável, como se alguém tivesse entrado e limpado toda a cena do crime. Isso me fez estremecer internamente enquanto uma cena dramática se desenrolava em minha mente. Chris, esse era o nome do marido. Chris estava trabalhando na cozinha, tentando preparar o jantar porque sua esposa, Janice, não estava se sentindo bem. Era um plano que ele vinha elaborando por meses, disse a mim mesmo. Ele estava gradualmente envenenando a comida dela para enfraquecê-la. E essa noite ele planejava terminar o trabalho. O grito que ouvi deve ter sido quando ela percebeu que algo estava errado. Talvez Chris tivesse decidido que não podia esperar que ela simplesmente morresse. Ele queria que fosse rápido. Eu o havia visto com uma mulher bonita pela cidade. Talvez. Sim, eu acho que havia. Naquela cafeteria perto da praça da cidade. Ele estava tendo um caso. Se eu tivesse sua idade e soubesse que sua esposa não poderia se desempenhar no quarto, eu não o teria culpado. Mas o assassinato não era a resposta. Todos esses pensamentos se confundiam em minha cabeça enquanto eu estava lá na garagem, absorvendo o que havia acontecido. Eu precisava entrar e verificar a esposa.
E se ele tivesse deixado provas? Corri de volta para minha casa, meu coração acelerado agora enquanto pegava algumas ferramentas do meu próprio galpão. Algumas delas estavam faltando, mas encontrei o que precisava. Um pé de cabra poderia abrir meu caminho para a casa deles. Eu o destranquei em 2 tentativas e entrei em uma lavanderia empoeirada e sombria. Tentar acender as luzes não teve resultado. Em vez disso, era óbvio que a família não estava pagando suas contas. A casa estava fria, como um túmulo. Meus passos ecoavam pelo corredor vazio enquanto eu chamava alguém dentro. Mas parecia que o lugar estava abandonado. Eu dei um passo à frente quando abruptamente um machado falso estourou da parede e eu pulei para trás. Era apenas mais um enfeite de Halloween, mas parecia tão real, tão vívido. Chris deve ter acabado de terminar de colocar mais decorações de Halloween quando decidiu subir e cuidar de sua esposa. Os meninos estavam na sala jogando videogame, quando ouviram os gritos. Eu os imaginava correndo para verificar a mãe e então o pai em pânico. Ele deve ter pensado que os jogos estariam altos o suficiente para que eles não ouvissem. Ou ele esperava que Janice não oferecesse resistência alguma. Ele havia subestimado a situação e, antes que percebesse, agora tinha um massacre em suas mãos. Subi os degraus, pensando em como ele provavelmente havia caçado seus próprios filhos naquela casa. Eles deviam estar tão assustados. Eu conseguia ver diferentes marcas na parede onde haviam parado para recuperar o fôlego ou marcas no tapete onde tentaram se esconder. Mas o pai estava consumido pela vontade de matar agora. Ele estava em uma missão. Os pedidos e súplicas deles não o deteriam. O menor provavelmente foi o primeiro, pensei, ao chegar ao topo das escadas. As cabeças cortadas que eu tinha visto na garagem me assombraram novamente, enquanto pensava em como ele as havia assassinado. Era além do repulsivo. No andar de cima, vi o que parecia ser um corpo pendurado, de cabeça para baixo, preso às vigas do telhado, com a cabeça solta também, e parecia que era para assustar visitantes de entrarem na suíte master. Ignorei o adereço e empurrei a porta, desesperado para ver se estava certo sobre o que tinha acontecido. Mas o quarto também parecia vazio. Além de mais decorações de Halloween, era outro exemplo impecável de como Chris tinha se esforçado para encobrir suas pistas. O que ele havia feito com o resto das partes do corpo? Pensei no lixo que havia tirado e me senti enjoado. Ele deve ter desmembrado todos os corpos e planejado jogá-los fora. Fiquei ali em um estado de atordoamento, percebendo até onde ele estava disposto a ir. As pobres crianças transformadas em queijo ralado apenas por causa de sua luxúria por outra mulher. Não pude evitar vomitar e tremer enquanto corria para o banheiro. Enquanto eu vomitava e recuperava o fôlego sob o vaso sanitário, comecei a procurar por mais pistas. Ele teve que ter usado produtos químicos no corpo de Janice na banheira, pensei, ao sentir o cheiro estranho de alvejante. Dissolver seu corpo com ácidos teria sido fácil. Mas como ele teria conseguido acesso a algo assim? Então pensei no meu próprio galpão. Ele havia entrado e pegado minhas próprias ferramentas. Ele estava tentando me incriminar por isso. Não sei por que minha mente pulou para essa conclusão, mas instantaneamente me deixou paranoico e engoli em seco. O que eu faria? Já havia contatado a polícia. Deveria fazer outro relatório, mas eles não tinham ouvido da primeira vez. Então agora parecia que eu ia me tornar um encrenqueiro. E se eu estivesse errado sobre tudo isso? Eu precisava de mais provas. Decidi. Voltei para o corredor onde o corpo estava pendurado e examinei melhor. Meu estômago despencou ao perceber que aquilo não era um adereço. Era Chris. Procurei uma forma de cortá-lo para baixo, torcendo para Deus que ele ainda estivesse vivo. Parecia improvável. Não havia como alguém sobreviver depois de alguns minutos, quanto mais dias. Mas ainda assim, fiz o meu melhor para cortá-lo e tentei reanimá-lo. Sua pele estava azul e seu corpo rígido. Senti náuseas ao perceber que ele havia se matado após terminar com sua família. Era a única resposta que fazia sentido. Uma parte de mim sentia que era merecido. No entanto, se meu palpite sobre como os eventos aconteceram estivesse certo, não havia como qualquer pessoa com uma consciência pudesse viver consigo mesma depois de matar seus filhos. Pensei. Peguei meu smartphone e tirei algumas fotos, a prova que eu precisaria mostrar aos policiais. Então, fiz meu caminho para fora de lá. Sentia como se a casa estivesse assombrada agora que conhecia a realidade do que aconteceu e não queria passar mais uma hora lá dentro. Nem mesmo um minuto.
De volta para casa, coloquei os últimos pedaços do quebra-cabeça juntos em minha mente. A única parte que não fazia sentido era a amante de Chris. Certamente ela teria vindo procurar por eles. Onde ela estava? Tirei um cochilo e tentei não me horripilar com a ideia de que talvez Chris também tivesse ido atrás dela. No dia seguinte, fui rude acordado pelo som da polícia à minha porta. Não lembrava de ter ligado para eles, mas os deixei entrar mesmo assim. O que eles me disseram me deixou enjoado. Eles estavam lá com o mandado para procurar em minha propriedade. Um dos meus vizinhos havia relatado atividade suspeita na área e sons de gritos. Eu quase perdi a cabeça, irritado por eles estarem levando esses relatos a sério em vez do meu. Mas internamente meu estômago estava se contorcendo. E se Chris tivesse de alguma forma plantado provas contra mim antes de se suicidar? Os oficiais vasculharam a casa e trouxeram unidades K9 para cheirar cada canto. Não demorou muito para eles encontrarem os sacos de lixo, aqueles que eu tinha certeza de que havia levado para a rua, cheios de partes de corpos. O galpão foi o próximo. Eles encontraram vestígios que minhas digitais estavam em todas as ferramentas usadas para matar a família. Comecei a vomitar, tentando encontrar palavras que fizessem sentido. Claro que minhas digitais estariam lá. Eram minhas ferramentas, pelo amor de Deus. Eu mal sabia o que mais mostrar a eles. Então insisti para os 2 oficiais que eles precisavam verificar a casa de Chris. Afinal, foi lá que o verdadeiro crime foi cometido. Eles me questionaram por horas, o que parecia. Eu estava literalmente certo de que iria para a cadeia por esse crime percebido. Sentia que minha vida tinha acabado. Estava assustado, tremendo como uma folha enquanto contava a eles o que acreditava que havia acontecido. Isso é apenas um mal-entendido. Eu pago meus impostos. Eu dou para a cidade. Essas pessoas são as doentes. Eu balbuciei. Falei a eles como tudo isso começou com a obsessão da família pelo Halloween. Minha mente começou a me pregar peças novamente enquanto eu relembrava os eventos. E se tudo isso tivesse sido uma grande encenação? E se nada disso fosse real? Eu estava perdendo a razão. Meu mundo estava girando. Será que esses eram policiais reais? Se sim, eles iriam me colocar em uma cela e jogar a chave fora. Entrei em pânico enquanto eles continuavam escrevendo seu relatório e disse que precisava usar o banheiro. Fui vomitar e pensar. Não haveria uma saída se isso fosse de verdade. Todas as evidências apontavam para mim. Minhas palmas estavam suadas e comecei a convulsionar. Tinha que haver uma saída. Bati meu punho contra o vidro, fazendo com que os estilhaços cortassem minha mão. Meu punho agora estava ensanguentado, mas minha mão não estava mais tremendo. Naquele momento, uma nova versão dos eventos se desenrolou em minha cabeça, uma onde eu era o culpado. Não sou uma pessoa sociável. Odeio meus vizinhos. As decorações deles me mantêm acordado a todas as horas da noite, no Halloween e no Natal. Este ano eu esperava que a pandemia os impedisse, mas parecia que apenas os incentivou ainda mais. Eu havia ido até lá para confrontá-los. Envolvi-me em uma discussão acalorada e os matei. Não poderia ser. Eu não lembrava de ter feito isso. Meu reflexo mostrava um sorriso distorcido e sombrio que me deu arrepios. O que estava acontecendo comigo? Bati no vidro novamente, tentando fazê-lo quebrar completamente. A polícia conseguiu arrombar a porta do banheiro e me puxaram para longe. O resto da noite foi um pouco confuso. Eles me deram algo para acalmar meus nervos e começaram a falar sobre o evento, a realidade do que realmente havia acontecido nos últimos dias. Disseram que meus vizinhos estavam mortos há um ano, e outro vizinho, na rua, havia ficado preocupado com meu bem-estar quando parecia que eu tinha visto eles com mais frequência, como se eu achasse que eles ainda estavam vivos. Eles não tinham evidências para me manter preso, porque os sacos de lixo que continham partes do corpo não pareciam ter impressões digitais. Então poderia muito bem ter sido outra pessoa que os deixou ali. Eles estavam guardados em meu galpão, picados e mutilados há um ano. Disseram que o crime ainda estava sob investigação, e como não tinham mandado, tinham que me desejar uma boa noite, tendo terminado com sua verificação de bem-estar. E eu olhei para a casa dos vizinhos. Estava abandonada, uma cena de crime de um ano atrás, no Halloween, quando eu havia me cansado dos gritos e das travessuras deles. E enquanto olhava para as decorações deles, vi seus fantasmas de pé no gramado da frente, me encarando, apontando para mim por suas mortes.
Agora sei como este Halloween se desenrolará. Por que mesmo que eu não antecipasse esse pesadelo? Agora me tornei parte de sua celebração. O resto da noite foi um pouco confuso. Eles me deram algo para acalmar meus nervos e começaram a falar sobre o evento, a realidade do que realmente havia acontecido nos últimos dias. Disseram que meus vizinhos estavam mortos há 1 ano, e outro vizinho, na rua, havia ficado preocupado com meu bem-estar quando parecia que eu tinha visto eles com mais frequência, como se eu achasse que eles ainda estavam vivos. Eles não tinham evidências para me manter preso, porque os sacos de lixo que continham partes do corpo não pareciam ter impressões digitais. Então poderia muito bem ter sido outra pessoa que os deixou ali. Eles estavam guardados em meu galpão, picados e mutilados há 1 ano. Disseram que o crime ainda estava sob investigação, e como não tinham um mandado, tinham que me desejar uma boa noite, tendo terminado com sua verificação de bem-estar. E eu olhei para a casa dos vizinhos. Estava abandonada, uma cena de crime de 1 ano atrás, no Halloween, quando eu havia me cansado dos gritos e das travessuras deles. E enquanto olhava para as decorações deles, vi seus fantasmas de pé no gramado da frente, me encarando, apontando para mim por suas mortes. Agora sei como este Halloween se desenrolará, porque mesmo que eu não antecipasse esse pesadelo, agora me tornei parte de sua celebração.